Nesse final de semana, o Brasil se despediu de Waldir Pérez, um dos grandes nomes do futebol brasileiro. O ex-goleiro de 66 anos apenas morreu vítima de um infarto fulminante. E isso serve de alerta, porque no inverno os casos de infarto aumentam em 30%. Ao lado do AVC, o infarto é um dos problemas de saúde que se agravam no frio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o médico de família, Dr. Antônio Spreusser, que já está aqui junto com a gente no Você e o Doutor, que começa já, logo após o intervalo. Aguarde, Hoje em Dia volta já. Variatice, vem pra cá porque a gente vai agora falar de um assunto muito sério que envolve a saúde de todo mundo. A morte do ex-jogador Waldir Pérez no final de semana serve de alerta às pessoas que já atingiram a terceira idade. Elas estão no grupo de risco do infarto e do AVC. Problemas de saúde que se agravam no inverno. E esse é o tema de hoje do Você, o Doutor, com o nosso médico de família, Antônio Spreusser. Bom dia, doutor. Bom dia, Aninha. E eu queria começar a entender primeiro, doutor, o que acontece no nosso corpo para ele ficar mais vulnerável na época do frio. Então, o que acontece é o seguinte, Ana, quando abaixa a temperatura, automaticamente as artérias dos membros periféricos, tanto das mãos como dos pés, essas artérias comprimem, é o que a gente chama de vasoconstrição, para manter a temperatura do coração, a temperatura do corpo humano lá dentro, por volta de 36 graus. Essa temperatura interna, ela tem que ser mantida. Então, o que acontece com os vasos sanguíneos? Aqui do meu lado tem uma artéria cortada em perfil. Olha o que acontece com essa artéria no calor. Ela dilata essa artéria, o calor dilata a artéria. Agora, olha o que acontece no inverno. Por uma série de ação de hormônios aqui, ó, adrenalina, noradrenalina, aldosterona e o próprio efeito da temperatura, essa vasoconstrição faz com que o nosso coração comece a bombar muito mais rápido, com mais força, e isso faz com que pessoas que já tenham doenças predisponentes, por exemplo, idosos que têm um coração um pouco mais fraco, os fumantes que também têm alteração dos vasos sanguíneos, os hipertensos ficam com a pressão mais alta, porque todo esse sangue que está lá dentro sai da periferia e invade o nosso corpo, então a pressão aumenta mais. Os diabéticos que já têm o estreitamento dos vasos, os obesos e sedentários podem sofrer muito com a ação do frio e com a ação desses hormônios na corrente sanguínea. Ou seja, doutor, todas as pessoas que estão nesse grupo aí devem ficar ainda mais atentas, principalmente agora no inverno. Agora, o que é que acontece com o nosso corpo quando ocorre um infarto? O que acontece no infarto é o seguinte, aqui tem um vaso sanguíneo normal. Eu estou falando agora o que acontece dentro do coração para ter um infarto, hein? Sim. Aqui tem um vaso sanguíneo normal e aqui uma coronária, que são as artérias que irrigam o coração. Então agora eu vou chamar uma animação para a gente ver em detalhes, ao vivo, o que acontece lá dentro. Agora vocês estão vendo o coração batendo, as artérias coronárias irrigando esse músculo do coração, que bate 24 horas. Dentro das coronárias, os glóbulos vermelhos e placas de gordura agora vão se juntando, vão formar uma placa maior e os coágulos agora podem aumentar também dentro da coronária, impedindo o sangue de passar. Esse bloqueio sanguíneo faz com que o músculo do coração morra, fique pretinho como vocês estão vendo lá, ó, ele para de funcionar. E agora vocês estão vendo o coração parando de bater, que é um infarto fulminante. É o que aconteceu, infelizmente, com o nosso goleiro fantástico, nosso herói, na sexta-feira, e outros tantos casos que nesse momento estão morrendo por infarto. Agora, doutor, quais os sintomas, né? Se você tem, de repente, um parente seu que está sentindo alguma coisa, ou você próprio está sentindo, quais os sintomas para a gente saber que está tendo um infarto? Então, no frio, quando você abre, principalmente as pessoas que já têm problema de coração, abrem e sai lá fora o ar frio, de repente pode ter suor frio no rosto, palpitações, sente o coração ficar batendo sem parar num ritmo anormal. Isso causa falta de ar, ou seja, o pulmão não tem condição de bombar oxigênio para dentro. Dor e aperto, principalmente do lado esquerdo do peito, e essa dor pode irradiar tanto para o queixo como para o braço esquerdo. Muitas vezes a dor também pode ir para as costas e muitas vezes para o lado direito do coração também. Então, é muito importante estar atento para esses sintomas aqui.
Agora, doutor, eu tenho duas perguntas. Primeiro, o que eu faço se eu tenho uma pessoa na minha frente tendo um infarto? Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar a tratar naquele momento? E depois, o que eu posso fazer para evitar? Quais são os medicamentos para poder serem usados? O que a gente pode usar para poder tratar? Então, quando você tem uma pessoa tendo um infarto agudo na sua frente, a primeira coisa é levar essa pessoa para o hospital. E antes de mais nada, antes de você levar para o hospital, você coloca na boca da vítima que está tendo agora o infarto, 2 comprimidinhos de ácido acetil salicílico. Pega 2 comprimidinhos rosinhas do ácido acetil salicílico, põe na língua. Porque essa vítima, essa pessoa que está sofrendo infarto, a hora que ela chega no pronto-socorro, que a gente liga o eletrocardiograma e dá diagnóstico, a gente já usa o trombolítico. Isso aqui, ó, é uma substância química que a gente faz na veia. Em todos os hospitais do SUS tem o alteplase, que é essa substância química chamada trombolítico, para diluir e dissolver aquele coágulo lá. A gente tem que dar analgésico, muitas vezes morfina, porque a dor no peito é muito forte, e muitas vezes nitroglicerina, que é um vasodilatador para dilatar essas artérias. Nos centros mais modernos, o que a gente faz é um tratamento mais sofisticado, é o que eu vou mostrar agora para vocês. A gente leva esse paciente para o centro de hemodinâmica, vai fazer um cateterismo nesse paciente para localizar onde é o estreitamento. Então a gente coloca um catéter na artéria femoral, pode ser esquerda ou direita, chega até o coração esse catéter e lá onde tem o estreitamento, a gente faz uma angioplastia, a gente dilata essa artéria e deixa esse araminho lá dentro que é um stent que pode ser farmacológico para não coagular depois. E deixa esse stent lá no coração. Nós acabamos de salvar uma vida. A gente acabou de dilatar uma artéria e fazer uma coisa chamada reperfusão. Isso é muito importante. É muito importante a gente prestar atenção em tudo que o doutor está falando aqui hoje, porque estamos passando aí por dias de muito frio. E como a gente pode ver, existe um grupo de risco muito grande que pode sofrer infarto, mas também tem um outro problema de saúde que acontece frequentemente durante o inverno, que é o acidente vascular cerebral. Nessa época, os casos de AVC crescem até 20%. E nós vamos saber já já por quê. É logo depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta com Hoje em Dia, o quadro Você e o Doutor, hoje falando dos problemas que o frio pode causar no nosso corpo. Já falamos sobre infarto e agora vamos falar de uma doença que cresce em 20% na época do frio, no inverno, que é o AVC. Por quê, doutor? O que acontece no nosso corpo para acontecer mais AVC na época do frio? Isso acontece mesmo. E tem países que o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele cresce até 50%, principalmente na Finlândia, no Japão, nos Estados Unidos. Então aqui eu vou mostrar para vocês, o nosso cérebro, ele é irrigado tanto do lado esquerdo como do lado direito por artérias que saem do coração, que são as artérias carótidas. Muitas vezes o nosso coração tem um coágulo aqui dentro, que esse coágulo pode subir, entupir a artéria e dar um AVC isquêmico. Então agora eu vou mostrar para vocês numa arte como acontece o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais benigno. Então pode haver uma obstrução lá dentro da artéria no cérebro, essa obstrução pode aumentar, aí vocês vão ver a formação de alguns coágulos entupindo esse sangue que é basicamente igual ao mecanismo do infarto no coração. E isso vocês vão ver agora que já vai parar esse fluxo sanguíneo no cérebro e toda a área afetada no cérebro vai ficar sem vida, vai ficar sem oxigênio. E isso é muito grave, porque o paciente pode ter alguns sintomas que já eu vou falar. Agora, tem o segundo tipo de acidente vascular cerebral, que é o chamado AVC-H, o hemorrágico, que acontece mais nessa época do ano. Vocês vão ver o vaso sanguíneo agora, ele tem uma anatomia errada, ele tem um aneurisma, uma bolinha ali. Isso pode romper com o aumento da pressão arterial e esse sangramento dentro do cérebro, essa hemorragia dentro do cérebro, é que faz o acidente vascular cerebral hemorrágico ser tão grave. E nessa época do ano agora, a pressão alta das pessoas faz com que possa romper essa artéria. E isso é muito grave. Agora, doutor, como que você sabe que está tendo um AVC ou que uma pessoa próxima a você está tendo? Quais são os sintomas? Geralmente, a pessoa que está perto de você, ela começa a falar enrolado. Ela está falando certinho, depois você não está entendendo mais o que essa pessoa fala. Ao mesmo tempo, o rosto pode ficar torto, a pálpebra pode cair
e também algum membro, tanto o braço esquerdo como o direito, pode ficar sem força, pode começar a ficar com paralisia, pode cair alguma coisa, a pessoa não consegue mais ficar em pé. Esses são os sinais. E quando esses sinais aparecem, o que a gente tem que fazer, doutor? Como é que a gente trata? Imediatamente levar para um hospital. Por quê? Eu vou explicar aqui. Quando você tem um acidente vascular isquêmico, ou seja, quando entope uma artéria, o Brasil está preparado já para dar também esses trombolíticos na veia de quem está sofrendo, que pode salvar uma vida, pode abrir a artéria do cérebro e a pessoa de repente começa a falar novamente. Mas em casa tem algum remedinho que você possa dar? Não tem. Você tem que levar para o hospital o mais rápido possível e esse remédio tem que ser injetado numa janela de no máximo 4 a 6 horas. Por isso que você tem que levar logo para o hospital. Não fique esperando em casa, a pessoa não está falando direito, vai melhorar. Não, leva logo. Não vai melhorar, tem que ser imediato. Porque você pode dar, inclusive, remédios para pressão arterial, mas isso dentro do hospital. Medicamentos para não entupir mais esse vaso sanguíneo. E depois que a pessoa já teve o AVC, já tem sequela, já sofreu esse problema, aí nós temos algum tipo de terapia que é para ajudar a pessoa a ter qualidade de vida. Principalmente fisioterapia nos braços, fonoaudiologia para treinar novamente a pessoa a falar e terapia ocupacional, fazer com que ela brinque com jogos, voltar a viver normalmente e é muito importante ter qualidade de vida no pós-AVC. E atenção, você aí de casa que se identificou em algum grupo de risco, acima do peso, idosos acima de 60 anos, pessoas sedentárias, fumantes, prestem bem atenção nesse painel aqui, porque esse painel aqui, doutor, a gente consegue pelo menos tentar evitar o infarto e o AVC. E principalmente as dicas do inverno, né, para todo mundo. Então, a primeira dica, Renatinha, pode abrir para mim aqui? Vamos virar. A primeira dica é essa aqui, ó. Vamos virar. Aí. A primeira dica é você tem que tomar a vacina da gripe. Ai, que briga nisso lá em casa, Sabe sabia? por quê, Aninha? Você tomando Na minha casa vacina... eu tenho que levar à força todo mundo e ainda não consegui a família toda, mas tô quase. Tem gente que não acredita nessa vacina, né, doutor? O vírus da gripe, ele causa AVC. Isso a gente descobriu há pouco tempo. As infecções causam acidente vascular cerebral. Então, tomando a vacina, você vai prevenir o AVC. Outra coisa importante que você tem que fazer é beber muita água, porque assim o vaso sanguíneo fica cheio de água, você hidrata a sua pele, o cérebro funciona melhor, o intestino funciona melhor. Praticar atividade física, mesmo que seja dentro de casa, mesmo que seja na academia, não precisa sair na rua, mas fazer atividade física para aumentar a circulação dos membros e ficar com o teu corpo aquecido também. Outra coisa importante é manter extremidades aquecidas. E a gente trouxe de propósito isso daqui, queria que a câmera pegasse aqui, tanto a cabeça do ser humano como o pescoço, quando estão cobertos no inverno, eles previnem 50% da perda de calor. 50% da perda calórica. Quem é morador de rua tem mais probabilidade nessa época, então, de ter infarto e de ter AVC também. E eles morrem de hipotermia, que é mais grave ainda. Outra dica importante é a atenção redobrada com os idosos, porque os idosos, eles não sentem dor, eles muitas vezes não sentem frio. Quando você vai cuidar deles, eles já têm problema no coração. E, finalmente, não se esqueça de manter uma dieta equilibrada, com legumes, verduras, salada. Nessa época de inverno, todo mundo quer comer muita gordura, muita fritura, dá aquela fome, muito álcool, e aí mora o perigo. É verdade. Doutor, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Por mais essa aula maravilhosa. É um prazer estar com vocês aqui. Pois é, eu tenho certeza que o pessoal de casa tá cheio de dúvidas, assim, querendo tirar com você, só que daqui você vai pro chat, eu vou pro chat, já. Se você quiser participar, mandar sua pergunta, entra lá no r7.com, que tem todas as informações e faça a sua pergunta que o doutor responde, tá bom? Obrigado. César. Tudo pronto por aqui, vamos começar o nosso giro pelo Brasil e iniciamos com a cidade maravilhosa, ao vivo do Rio de Janeiro, o galã da notícia. Tino Júnior traz o destaque do Balanço Geral para cariocas e fluminenses. É com você, Tino, muito bom dia. Bom dia, meu ídolo César Filho, bom dia para Ana, para Renatinha, Ticiane também, todos que nos assistem. Olha, César, manifestação num dos principais cartões postais da cidade. A Lagoa Rodrigo de Freitas foi o local escolhido para lembrar os policiais mortos pela violência só este ano, 91 até agora. E hoje, pela manhã, um policial militar foi baleado numa operação na comunidade da Mangueira. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Vamos torcer para que esse número não aumente ainda mais, César. Daqui a pouco tem o Balanço Geral a partir do meio-dia. Até amanhã.
Cariocas e Fluminenses te aguardam a partir das 12 horas. Excelente trabalho, boa terça-feira para você aí, Tino. Vamos agora a Belo Horizonte. O grande Garcia Júnior é aguardado também pelos mineiros no Balanço Geral. Ele traz agora o seu destaque ao vivo para a gente. Garcia, com você, bom dia. Bom dia, César Filho, esta bandeira da beleza masculina. César, é o seguinte, querido, que as mineiras estão entre as mulheres mais bonitas do país, todo mundo sabe. Novidade é que elas também estão no topo do ranking nacional de idas ao salão de beleza. Pelo menos é o que revela um estudo nacional. A média de idas ao salão é de pelo menos uma vez por semana. E o hábito, como a gente vai mostrar ao longo do Balanço Geral aqui, começa desde cedo. É ao meio-dia, combinado, César? Combinado, os mineiros te aguardam e as mineiras também, Garcia. Um grande abraço a você, bom trabalho. E agora vamos até Vitória saber qual é o destaque para os capixabas no Espírito Santo com ele, Amaro Neto, trazendo o destaque do Balanço Geral Espírito Santo. Bom dia para você, Amaro. Bom dia, César. Bom dia a todos ligados no Hoje em Dia em todo o Brasil. Daqui a pouquinho no Balanço nós vamos falar que o Espírito Santo tem quase mil foragidos, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Numa reportagem especial, o telespectador aqui de Vitória, da Grande Vitória e do interior, vai ver como as vítimas desses criminosos aguardam por justiça. E a importância da população ajudar nas denúncias para que a polícia consiga prender os bandidos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a maioria dos casos de foragidos trata-se de evasão das penitenciárias. Daqui a pouquinho você acompanha tudo isso e muito mais no Balanço. É com você, César. Um grande abraço para você e vamos conversar agora com o rei das tardes de São Paulo. Eu tô falando dele, Reinaldo Gotino, fã da Anitta. Vem, Gotino. Muito bom dia para você. Qual é o seu destaque, meu amigo? Alô, César Filho, Cesare, bom dia para você, para todos que acompanham o nosso querido Hoje em Dia. Nesta manhã, olha, criminosos fecharam a rodovia Castelo Branco para interceptar um ônibus com passageiros que esse ônibus voltava do Paraguai, os passageiros voltavam do Paraguai com aparelhos eletrônicos. As vítimas foram amarradas no caminhão. Atenção, hein? Olha aí, ó, os presos já. Ó. No caminho, uma viatura da Guarda Civil Municipal que passava pela rodovia desconfiou. Os bandidos então resolveram fugir pela mata e a polícia foi atrás, os guardas foram atrás e conseguiram prender esses ladrões. A gente vai trazer a história completa daqui a pouco aqui no Balanço Geral. E hoje, por falar em Brasil, Paraguai, o pessoal fez a viagem para comprar produtos e tal. Hoje é o dia do viajante. Sabe qual é a pergunta de hoje, César? Diga aí. Qual a viagem mais marcante da sua vida? Para onde você foi? Essa viagem você não esquece. Tem um lugar aí que você pode falar para onde você viajou que você se lembra com muito carinho? Conta pra gente então. Bom dia. Bom dia. Para mim, acho que foi na minha lua de mel no Tahiti. Acho que foi essa. Mas são muitas viagens, Legal. Um grande abraço, Gotino. Um abraço, irmão. Paulistas e paulistanos te aguardam a partir do meio-dia. E agora vamos para Florianópolis saber qual é o destaque para os catarinenses com Rafael Polito no Balanço Geral Santa Catarina. É com você, Polito. Bom dia. Oi, César. Bom dia. Olha, o Ministério Público aqui de Santa Catarina fechou o cerco ao transporte público da Grande Florianópolis. Veja só, isso depois que essas imagens aqui que eu vou mostrar apareceram. Com o celular, um passageiro grava o momento em que um ônibus articulado se divide ao meio durante o trajeto. Por muita sorte, ninguém ficou ferido. Há relatos de que um barulho começou assim que o ônibus entrou em movimento. O Ministério Público vai averiguar como estão as condições e manutenção de todos os veículos. Os promotores querem informações de laudos e revisões dos últimos 3 anos. Está em jogo, claro, né? A segurança de quem anda de ônibus por aqui. Tem isso e tem muito mais no BG dos catarinenses daqui a pouco, a partir do meio-dia. Um abraço, César. Ótimo trabalho para você, um grande abraço. E agora vamos para Salvador saber qual é o destaque para os baianos, porque a Bahia simplesmente para acompanhar o painho. Zé Eduardo traz o destaque de lá. Bom dia para você, Zé. E você, meu querido César Filho, estava lá entre os 51 mil torcedores, hein? Mas que coisa impressionante, aquele sal grosso não adiantou de nada, César Filho. É difícil. Olha, vamos mostrar no Balanço Geral Bahia de hoje que 10 presos tentaram fugir do complexo penitenciário da Mata Escura aqui em Salvador. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, o grupo cavou um pequeno túnel no banheiro de uma cela e ainda gravou um vídeo do buraco. Por isso o plano foi descoberto. Olha só, a escavação dá acesso à área externa do presídio. A direção da unidade não divulgou ainda quais providências serão tomadas.
Essas e outras notícias você vai ver logo mais aqui no Balanço Geral Bahia. E boa sorte a todas as apresentadoras que hoje tem estreia na Record. Aqui a Patrícia Abreu, hein? Um beijo para todas e um abraço para você, César. Para você também, Zé. Excelente trabalho. E olha, o nadador americano Michael Phelps enfrentou o maior adversário da vida dele e perdeu. A prova foi, na verdade, uma simulação. Com a ajuda de um programa de computador, Phelps disputou 100 metros em mar aberto, ao lado de um tubarão virtual. O atleta, olha só, olha que impressionante, um tubarão virtual, é um tubarão mesmo, só que virtual, não é? Ele é dono de 26 medalhas olímpicas e usou uma nadadeira, mas não adiantou. Ele completou a prova em 38 segundos, 2 segundos apenas atrás do tubarão, o que não deixa de ser um resultado admirável, impressionante. O Zé falou e você já sabe, hoje nós temos a Super Terça aqui na tela da Record TV. 6h15 tem a volta de um sucesso mundial, Os 10 Mandamentos. Finalzinho de tarde, início de noite. Depois temos o Jornal Local e, na sequência, 7h30 da noite, a estreia de Bela Aventura. Você não pode perder. Obrigado pelo seu carinho, pela preferência e pela grande audiência mais uma vez. Na sequência, você fica com as dicas sempre importantes e muito bem-vindas do Renato e da Cristiane Cardoso. No Minuto do Casamento, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser e você assim permitir, 10 da manhã, ao vivo. Até lá! Tchau, gente! Beijo, meu povo! Até amanhã, pessoal! Até amanhã!